Nessa aula, você vai ver como executar os seus apps direto em um dispositivo real. E para fazer isso, é um processo bem simples. Primeiro, nós precisamos fazer uma configuração no seu celular para que então você consiga executar os seus apps direto no seu celular. Então vamos começar com a configuração. Para fazer isso, você vai utilizar o seu próprio celular, mas no meu caso, eu vou mostrar direto no emulador. Com o emulador aberto, eu vou então fazer o passo a passo que você pode fazer aí no seu celular. Esse passo a passo, ele pode variar um pouco dependendo da versão do Android que você está utilizando e dependendo também do seu celular. Mas a lógica é basicamente a mesma. Primeiro, você vai até as configurações do seu celular. No caso do Google Pixel, nós vamos até em Settings. Aqui nós temos configurações, mas você pode localizar as configurações do seu celular e esse nome pode variar, desde Settings, configurações e assim por diante. Eu vou abrir então aqui os Settings. Ao abrir essa opção, você vai ter várias opções de configurações do seu celular. E uma delas é a opção System ou Sistema, onde você consegue configurar linguagem, horário, backup e updates. Então você vai localizar aí no seu celular essa opção Sistema ou System, onde você consegue fazer configurações no seu celular. É o mesmo lugar onde você configura, por exemplo, as horas. Nós vamos então selecionar o System. Feito isso, você consegue visualizar configurações de linguagem, de horário, de backup. Nós temos a opção sobre o dispositivo. No meu caso, aparece About Emulated Device, mas no seu caso, que é um dispositivo real, aparece About Device. E você consegue visualizar informações sobre o seu dispositivo. Você pode clicar em cima e em seguida nós vamos descer um pouco e você tem a opção Build Number. Caso você não consiga localizar o Build Number seguindo o passo a passo que eu falei, você pode pesquisar no Google como localizar o Build Number do seu dispositivo real, pois ele pode ter uma pequena variação dependendo do dispositivo. A ideia é você localizar esse Build Number ou número serial. Uma vez que você localizou esse Build Number, nós vamos precisar tocar 3 vezes aqui nesse Build Number para habilitar o modo desenvolvedor. Então parece aqueles jogos que você usa cima, baixo, A, B e assim por diante para destravar algum recurso interessante. Então a ideia é basicamente a mesma. Nesse caso, você precisa tocar 7 vezes. Eu vou começar então a tocar aqui no Build Number e ao fazer isso, perceba que ele vai exibindo para você a quantidade de vezes que você precisa apertar para habilitar o modo desenvolvedor. Eu vou tocar mais uma vez, mais uma, e ao tocar mais uma vez, ele fala que o modo desenvolvedor agora está habilitado. E você pode agora voltar aí no seu celular e realmente nós já temos o Developer Options habilitado. Você não tinha essa opção. Essa opção ela fica escondida e só é possível habilitar fazendo esse passo a passo que eu mostrei. Você pode então clicar em cima de Developer Options e aqui perceba que já aparece como ON, nós estamos habilitando o modo desenvolvedor. Você pode também marcar essa opção Stay Awake para que você mantenha o dispositivo aberto para que ele não escureça a tela. Com isso, você pode, por exemplo, deixar o seu celular do lado enquanto você vai programando e executando o seu app. Uma outra opção que nós vamos marcar, você pode descer um pouco mais, é a opção USB Debugging. Normalmente ela já fica marcada. Caso não esteja marcado, você pode marcar essa opção, pois dessa maneira você consegue executar os apps e verificar os erros direto no Android Studio, que é isso mesmo que nós queremos. Então esse foi o primeiro passo. Uma vez que você fez isso corretamente, você já tem o modo desenvolvedor habilitado no seu celular e agora nós podemos partir para o próximo passo, que é executar o app direto no seu celular. O segundo passo é plugar o seu celular no seu computador. Feito isso, ele vai aparecer aí no seu celular essa mensagem. Se você permite USB Debugging, você vai marcar essa opção, sempre permitir desse computador e em seguida você vai pressionar o OK. Feito isso, você já consegue executar os apps no seu celular. Perceba que no meu caso, que estou utilizando o Google Pixel,
eu vou pressionar aqui o executar e já aparece automaticamente aqui um Pixel com API 26 e o Google Pixel com Android O, que é o meu dispositivo real. Então, se eu executar agora, ele vai rodar direto no meu celular. Pode ser que para você não apareça diretamente o seu dispositivo. Isso acontece porque alguns celulares você vai precisar instalar um driver, que é um software para que o seu celular seja reconhecido pelo seu computador. Se o seu celular não for reconhecido pelo seu computador, você não vai conseguir visualizar igual eu estou visualizando. No meu caso, eu posso escolher aqui o Google Pixel e pressionar o OK, que ele já vai executar normalmente o app no meu celular. E para isso, você pode vir aqui no Google e pesquisar o driver para o seu celular. Supondo que você utilize, por exemplo, um celular da Samsung, você vai escrever o modelo do seu celular e, em seguida, o driver. Nesse caso, eu vou escrever aqui Nexus Driver. No caso do Nexus, ele também não precisa de nenhum driver, pois, quando você faz a instalação do Android Studio, ele já tem alguns drivers dos dispositivos da Google. Então, a ideia é que você pesquise. Por exemplo, no caso da Samsung, você pode escrever aqui Samsung Keys, que é o software utilizado pela Samsung para a maioria dos seus dispositivos. Então, se você estiver utilizando, por exemplo, um Samsung S6, você pode escrever aqui Samsung Keys. Na verdade, eu escrevi errado, né? Eu coloquei Keys e é Keys dessa maneira. Agora sim está correto. E nós vamos clicar então aqui em cima de Samsung Keys. Feito isso, você pode baixar esse software e, no caso da Samsung, com esse único software, você já consegue instalar a maior parte dos drivers para dispositivos da Samsung. Se você utiliza, por exemplo, o Sony ou qualquer outro aparelho, você pode fazer o mesmo processo. Eu recomendo que você escreva aqui a versão do dispositivo, em seguida, driver, pois você vai precisar instalar esse driver. Aí sim, você consegue executar direto no Android Studio. Para que o seu aparelho apareça no seu computador, você precisará realmente instalar esse driver. Enquanto você não instalar esse driver e o seu dispositivo não aparecer lá na tela do Android Studio, você não vai conseguir executar o app. Então, a minha recomendação é que, dependendo do dispositivo que você esteja utilizando, você faça essa pesquisa no Google, instale o driver e, ao fazer isso, ele vai aparecer automaticamente aqui para você. Se eu pressionar, no meu caso, o OK, ele vai executar esse aplicativo direto no meu Google Pixel. E com isso, nós encerramos essa aula. Você aprendeu como rodar os aplicativos direto no seu dispositivo. Rodar os aplicativos direto no seu dispositivo é uma opção bem rápida para a execução dos seus apps. Então, se você quer executar de maneira muito rápida e você tem poucos recursos, por exemplo, no seu computador, você pode executar direto no dispositivo, que vai consumir muito menos recursos. E também é uma boa para você testar os seus aplicativos direto em um dispositivo real. E com isso, nós encerramos essa aula. Até a nossa próxima aula.